está no nosso casamento. Jesus precisa ser o centro. Jesus precisa ser o centro das nossas vidas. Não é falar da boca para fora. Nós precisamos ter uma decisão, tomar uma decisão de ter Jesus como o centro das nossas vidas, e todas as outras coisas serão transformadas, serão mudadas, porque não é o homem que muda, mas sim Jesus. Porque Jesus disse: o ladrão ele vem senão matar, roubar e destruir, mas eu vim. Quem veio? Diga Jesus, para que tenham vida e uma vida plena. Deixa eu falar para você. Vem aqui em Apocalipse. Deixa eu falar um pouco dessa igreja. Igreja de Laodiceia. Está em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Isso aqui é uma igreja, viu? Igreja. Olha aqui o que Jesus está dizendo nessa igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. O próprio Jesus trouxe essa revelação para João, o apóstolo João, na ilha de Patmos. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Imagina Jesus falando isso para a igreja. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Palavra dura. Que palavra dura que Jesus está trazendo para a igreja. Uma igreja, você consegue imaginar uma igreja que não tem a presença de Jesus? Onde o orgulho, a soberba, o rancor, a mágoa, a desavença, não existe amor, não tem a presença dele. Olha aqui, você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu. Olha o versículo 18: dou esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Jesus está falando aqui de um preço. Todas as vezes que você lê na Bíblia algo, compre, está falando de preço, algo que você precisa pagar, algo que você precisa renunciar para ter a presença de Jesus, para caminhar com Jesus. Porque muitas vezes nós queremos caminhar com Jesus, mas a nossa conduta é completamente fora do padrão. Não existe. Jesus é santo. Santo. E nós precisamos renunciar a algumas coisas para caminhar com Ele. E Jesus está dizendo aqui: dou esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico, tendo a presença dEle. Aí verdadeiramente seremos ricos, porque a presença de Jesus, a Bíblia diz que vale mais do que o ouro puro. A presença dEle vale mais do que qualquer outra coisa. Não há nada nesse mundo que possa suprir a presença de Jesus. Mas às vezes você vai ver pessoas dentro da igreja, e ele acha que se ele não tiver algo, se ele não possuir algo, ele não é feliz, ele não tem paz, porque está faltando algo na vida dele, está querendo preencher algo.
um vazio dentro dele, que é a presença de Deus. A presença dele. E quando nós temos Jesus, você pode ter certeza, pode faltar tudo para você, mas essa riqueza está dentro de você. Você é suprido pela presença dele. Então Jesus disse: compre ouro refinado no fogo, compre de mim, é dele, pagando um preço, buscando a presença dele, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistas para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Preço que precisamos pagar, o preço de ter a presença dele. Ao versículo 19: repreende e disciplina aqueles que eu amo, por isso seja diligente ou sábio e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando com a igreja. Olha a situação que essa igreja se encontra. Uma igreja que não tinha mais a presença dele. E nós podemos falar de uma igreja coletiva que somos nós aqui. E podemos falar de uma igreja individual, que é eu e você. Onde você está? Você é a igreja do Senhor. E você precisa da presença dele. Principalmente dentro da nossa casa. Principalmente dentro da nossa casa. Porque é muito fácil nós pregarmos por fora, mas nós precisamos começar dentro da nossa casa. Pregar os nossos, não só pregar, mas viver. Porque às vezes o nosso viver é uma pregação. Não precisa você abrir a boca, as suas atitudes. É uma pregação que vai falar com você. Mas para isso nós precisamos ter a presença dele, buscar a presença dele, caminhar com ele, ser direcionado por ele. E às vezes Jesus está na porta e batendo nele: eu quero entrar para mudar a sua vida, eu quero entrar para mudar a sua história, eu quero entrar para o seu falar ser diferente. Às vezes você vai conversar com alguns crentes. Alguns crentes você vai conversar com eles. O cara não tem esperança, a pessoa não tem esperança. Só fala de derrota. O nosso Deus é um Deus de esperança. Ele está dentro de você. Ei, Jesus veio habitar dentro de você. Esse é o entendimento que você precisa. Jesus não está numa igreja, dentro de uma placa da igreja. Nós estamos aqui reunidos, mas nós iremos embora daqui a pouco. Jesus vai conosco. Nós iremos aqui juntos para adorar o Senhor. Juntos adorarmos Ele. Mas quando você for embora, você vai levar a presença dEle com você. Você vai deitar, você vai dormir, Jesus vai estar com você. Você vai levantar, Jesus vai estar com você. E domingo que vem você já vai vir para cá com a presença dEle, cheio da presença dEle. É isso que Jesus quer de nós. Não só passarmos um tempo que adorarmos o Senhor, irmos embora e ficarmos vazios. Jesus veio te encher a sua vida da presença dEle, e vai transbordar através de você a presença de Cristo. E nós iremos, aonde você abrir a sua boca, a glória de Deus vai manifestar. Pessoas serão curadas, transformadas, libertas através da sua vida. Precisamos ser cheios da presença dEle. Hoje eu fui, mas a minha esposa almoçar em um lugar aí, na casa de umas pessoas que estão enfrentando um muito difícil, ao ponto deles, como que eu vou dizer, blasfemar na presença de Deus, blasfemar do Senhor por causa de uma perda de um filho. E hoje eu pedi a graça de Deus. Eu falei: Senhor, um dos momentos mais difíceis que nós temos, falar na perda de um filho, não é fácil.
Não existe nome para isso. Se um filho perde um pai, ele se torna órfão. O esposo ou a esposa perde um ao outro, se torna viúvo. Mas qual é o nome que tem para um pai que perde um filho? Não existe nome. Porque não é assim. Os filhos enterram os pais, quando o pai enterra o filho. Hoje eu tive essa oportunidade de pedir muita graça a Deus. Eu levei a palavra de Deus. Disse para eles: o Senhor, Ele sabe todas as coisas. E a Bíblia diz assim: não seja ignorante quanto aos que dormem, como aqueles que não têm entendimento. Mas se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão com Ele. Eu falei, então a nossa esperança e a nossa certeza que os nossos filhos que partiram daqui já estão com o Senhor. Fortaleça com essa palavra. O Espírito Santo fortalece. Eles choraram muito. Choraram muito. Mas eu saí dali e senti eles mudados, transformados. Porque foi para isso que Deus me chamou. Caminhar, levar a presença de Deus aonde nós estivermos. Não só viver um ritual religioso, mas ter a presença do Senhor todos os dias nas nossas vidas. Jesus nessa noite Ele quer nos encher. Ele quer te encher. Jesus quer que você tenha um relacionamento com Ele todos os dias. Não só buscar Jesus em busca de um milagre. Não é errado você fazer isso. Mas lembra dos leprosos. Receberam um milagre, mas não voltaram a Jesus. 10 leprosos foram curados, restaurados. Só um voltou e não era judeu, era samaritano. Jesus disse: não foram 10. Cadê os 9? Só um voltou. Às vezes nós buscamos Jesus só em busca de um milagre, mas não queremos caminhar com Jesus. Jesus quer te encher hoje, para que você venha ter uma vida de sucesso em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Quando você passar por tribulações, dúvidas, Ele vai estar com você. Lembra do Salmo 23? Mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo, porque o Senhor está comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Jesus vai estar com você onde você caminha. Porque você vai se deparar com situações adversas de pessoas precisando de Jesus. E você é um canal de bênção que Deus levantou para mudar a vida de pessoas. E às vezes nós não amadurecemos, porque só queremos milagres, milagres. Venha a nós, venha a nós, venha a nós. E o vosso reino, Jesus hoje vai te encher a presença dele. O homem sábio não é aquele que busca só um milagre em Jesus, mas é o que busca Jesus para viver milagres. Já viu Eclesiastes 10:10? Se o machado está cego e a sua lã não foi afiada, é necessário golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura sucesso. Sabedoria não é você vir na igreja e simplesmente viver um ritual religioso, bater o cartão, mas é buscar a presença de Jesus todos os dias. Ver Jesus com você, caminhando com você. Você vai ver os milagres acontecendo lá na sua casa. Aleluia. Mudanças radicais vão acontecer. Não precisa do seu esforço. Jesus que vai fazer isso. Jesus. Um
momento da adversidade, Ele vai dar sabedoria para você, vai dar orientação. Você pode se colocar em pé. O nosso esforço é em vão se não tivermos a presença de Jesus. Todo esforço em vão. Você está cortando lenha com machado cego. Você vai se cansar. Você vai golpear muitos golpes. Mas o resultado será péssimo. Porque você não tem a presença dele. Mas quando você tem a presença dele, você vai golpear devagar. Você vai afiar o machado. E a lâmina dele bem afiada vai trazer resultado no trabalho. Sabe por que muitas pessoas se frustram? Fazem negócios sem a direção de Jesus. Toma decisões sem a direção dele. Jesus veio para viver com você uma vida de união. Uma vida de união com Ele. A vida de união com Ele faz toda a diferença na minha e na sua vida. Ah, como eu me esforçava. Comecei o ministério, lutava dia a dia, eu tão cansado. Ministrava a palavra de Deus. O Senhor começou a mostrar para mim: não precisa. Você me dá plano, ser igual ciclano, seja você. Não precisa ter aquela oração. Ore de coração. Eu comecei a descansar em Deus. E tem dia que a palavra não vem. Às vezes no culto eu vi no louvor. Deus me dá a palavra. Eu creio que essa palavra fala no seu coração nessa noite. O segredo do seu sucesso é a presença de Jesus. A presença dele vai fazer toda a diferença na sua vida. Convida Jesus para o seu casamento. Ore junto com a sua esposa lá na sua casa. Coloque os problemas, dificuldades que você está enfrentando, coloque diante de Jesus aí, coloque diante dele. Esses dias eu levantei um pouco frustrado. Eu falei: eu vou para o serviço hoje. Eu não vou nem orar. A minha esposa me chamou e disse assim: vamos orar. E eu senti o próprio Deus falando comigo. Peguei nas mãos da minha esposa e nós começamos a orar com os nossos filhos, pelo ministério. Eu fui trabalhar e Deus começou a ministrar o meu coração. Porque às vezes nós falamos de Jesus para todas as pessoas, mas dentro da nossa casa nós estamos frustrados. Jesus disse: quando estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Que vocês pedirem juntos a mim, que é ligado entre 2 a mim, é ligado no céu. Começa a partir de hoje. Coloca os seus problemas e dificuldades. Convide. E todas as manhãs, andando e trabalhar, eu, a Sara e a minha esposa, a gente ora na sala.
apresentando diante do Senhor. Deus, Ele não quer religiosos. Deus não quer religiosos. Deus quer filhos. Filhos que vivam debaixo da presença dele. Feche os teus olhos. Os casais que estão aí juntos, peguem as mãos. Peguem as mãos. Se você, seu esposo não está aqui, sua esposa não está aqui, coloca a mão no coração. Demonstrando às vezes a Deus ser algo que não é, usando uma máscara, mas que essa máscara hoje venha cair por terra. Deus conhece o seu coração, Ele conhece a sua vida melhor do que você mesmo, e o Espírito de Deus hoje Ele vem curar você. Haverá cura e restauração no seu casamento, na sua família. Deus cura, restaura o seu casamento hoje, a sua família hoje. Todo espírito da contenda e divisão está caindo por terra hoje. A presença de Jesus vai fazer toda a diferença na sua vida. A presença dele irá na sua casa. Vai levar você a viver os frutos do Espírito. O amor vai prevalecer. A paz de Deus que excede todo o entendimento vai prevalecer. A bondade, o autogoverno, se autogovernar. O Espírito de Deus, Ele está trabalhando na igreja dele. Ei, aquela igreja de Apocalipse, Jesus estava passeando no meio da igreja. Passeando no meio da igreja. E o que Jesus estava buscando naquelas igrejas? Buscando tudo aquilo que Ele é. O que Jesus está buscando em mim e você? Ele busca aquilo que Ele é. Jesus é bondoso, amoroso, perdoador, manso, humilde de coração, e Ele só busca algo, aquilo que Ele tem, que Ele é. E se Ele estiver em nós, a presença dEle também em nós seremos cheios de amor, bondosos, humildes. Nós teremos a presença dEle. O dom sem caráter, não tem nenhum valor para Deus. O Espírito Santo veio para mudar o nosso caráter. Igreja viva de Deus, igreja viva de Deus, se renda na presença dEle, se renda na presença dEle nessa noite. Igreja viva do Senhor, se renda na presença dEle.
está aqui nessa noite. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Pode cantar. Oh Jesus. Tudo é perda se não tenho a ti. Você pode fechar os seus olhos. A tua graça é o que me basta. A graça dele é suficiente na sua vida. Sem você não sei pra onde ir. Sem ele você não sabe para onde ir. Sem tua presença Nada importa sem a presença dele. Nada importa sem a presença dele. adianta eu ganhar o mundo inteiro, que a minha alma se perder sem ti, Sem a presença dele. adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença me basta. Eu te levarei por onde eu Amado Deus, nos perdoe, Jesus, porque muitas vezes usamos uma máscara, nos tornamos religiosos, espirituais demais, mas os frutos não demonstram a presença do Senhor em nós. Os nossos frutos vão mostrar a presença do Senhor. E nessa noite, Espírito Santo, que a presença do Senhor venha nos encher. Venha nos encher nessa noite, Espírito Santo. Não queremos ser apenas crentes aqui, mas em todos os lugares que entrarmos, que verdadeiramente a presença do Senhor venha falar através de nós, das nossas atitudes, o nosso posicionamento, a nossa vida seja direcionada pelo Senhor. Vai quebrando todo orgulho. Quebra hoje, Jesus, todo orgulho, todo o nosso orgulho seja quebrado hoje, cancelado no nome do Senhor Jesus. Que a tua presença possa inundar a nossa vida, nosso coração. Espírito Santo, tu és tudo que precisamos. Manifesta a tua glória, Jesus, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, ó Deus. Seja cheio da presença do Senhor. Renova, Jesus, nessa noite os casamentos, renova as alianças. Toca, Jesus, os nossos filhos. Restaura a nossa casa, a nossa família. Vai quebrando o Espírito Santo todo obstáculo que nos separa
separa do Senhor. Nós declaramos, Jesus, que sem Ti nós não somos nada. Sem a presença do Senhor nós não somos nada. Sem a Tua presença nós não somos nada, Jesus. Sem a Tua presença nós não podemos nada. Espírito Santo, Tu és tudo que nós almejamos, Tu és tudo que precisamos. Seja cheio da presença do Espírito Santo nessa noite. Seja cheio da presença dEle. Haverá amor. A paz vai reinar lá dentro da sua casa. Com a presença de Jesus, nós ouvimos mais do que falamos. Ele vai te orientar na hora que você vir abrir a sua boca para falar algo. Jesus vai estar orientando você. Ele te cura hoje. Jesus está te libertando hoje. Haverá amor e paz dentro dos nossos mãos. Levanta suas mãos para os céus. Diga, Espírito Santo, eu preciso da Tua presença. Diga, eu reconheço que sem a Tua presença eu não sou nada. Diga assim, Jesus, entra na minha vida, na minha casa, na minha família. Jesus, me ensina a viver debaixo dessa graça. A graça dele nos basta. A graça dele é suficiente nas nossas vidas. A Bíblia diz que a graça nos ensina a renunciar às paixões mundanas e a viver de acordo com a vontade de Deus. A graça dele nos basta. Deus vai prosperar muito a sua vida, mas primeiro Ele quer encher você com a presença dele. Porque sem a presença dele, o dinheiro pode corromper você, mas quando você estiver cheio da presença dele, nada pode corromper você. O orgulho não vai prevalecer, porque Jesus disse: aqueles que estão nele, Jesus humilde de coração, Ele vai dar descanso para a sua alma. Você não vai andar desesperado, angustiado em busca de conquistar e conquistar, porque a presença dele será suficiente na sua vida. Hoje Jesus está curando você. Hoje Jesus está restaurando a sua mente e o seu coração. A sua vida será pautada com os frutos do Espírito. Ei, Jesus está andando no meio da igreja, buscando os frutos. Onde estão os frutos? Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está me exortando hoje. Diga, Jesus, eu entrego meu casamento e a minha família em Tuas mãos. Diga para Ele assim: eu declaro que a minha família é do Senhor Jesus. Diga: venha sobre mim o Teu reino. Diga: seja feita a Tua vontade na minha vida e na minha casa, aqui na terra como é no céu. Faça na minha vida e na minha casa. Diga: reina sobre mim, governa sobre mim, Jesus. No nome do Senhor Jesus, eu quero declarar: você está pronto para viver os milagres de Deus. Os presentes
aconteça nas nossas vidas. Quantas pessoas têm se perdido nos presentes de Deus, porque não estavam prontos para receber? Jesus está nos curando hoje, para quando acontecer o milagre, as maravilhas que vai acontecer na sua vida, você vai dizer: não foi eu. Essa mudança na minha vida, na minha casa, no meu casamento, não foi eu. Eu não me orgulho, porque foi a graça do Senhor na minha vida. Foi a graça dele, foi a presença dele que mudou, foi a presença dele que transformou, foi a presença dele que entrou na minha empresa e prosperou, foi a presença dele que fez toda a diferença na minha vida. Você vai dizer: hoje a minha casa é um pedacinho do céu, hoje o meu casamento é uma alegria, é uma bênção de Deus, porque Jesus entrou na minha vida, na minha casa, na minha família. Hoje Jesus mudou toda a minha história. Não eu, nenhuma glória para mim, mas do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a Ele, porque Jesus mudou completamente a minha vida. Jesus está mudando algo lá na sua casa. O espírito do vício, o espírito da mentira e do engano, o espírito do encantamento está caindo por terra hoje no nome do Senhor Jesus. Nenhum mal pode permanecer na presença dele. Nenhum demônio pode permanecer na presença de Jesus. Todas as vezes que os endemoniados se deparavam com Jesus, eles diziam: que queres comigo, filho do Deus vivo? A presença dele na sua vida vai fazer toda a diferença. O demônio não vai prevalecer. A presença dele vai fazer toda a diferença. Pai, eu oro pela tua igreja. Eu declaro, meu Deus, que nós seremos incontáveis neste lugar, mas não só uma multidão de ajuntamento de pessoas, nós seremos curados, transformados pela glória do Senhor. Oh meu Deus, nós seremos diferentes, verdadeiramente seremos o sal da terra e a luz desse mundo, para fazer a diferença onde nós entrarmos. A presença do Senhor irá conosco, e ela vai fazer toda a diferença. No nome do Senhor Jesus, eu abençoo a tua igreja e o teu povo. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Ele te liberta hoje. Ele te transforma hoje. Ele te renova hoje. Em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus e aplauda bem forte, Senhor. Amém. Diga: Jesus. Jesus é suficiente na minha vida. Ele é suficiente. Não busque a religião, busque Jesus.